na cabeça, não só das senhoras, se calhar nos casais, os homens também têm algumas dúvidas a propósito, por exemplo, da atividade sexual durante a gravidez das companheiras. Mas antes disso, queria que me falasses, se me permitires, Sim, claro. da barriga, porque é algo que nasce a partir da tua própria experiência, Sim. não é? Eu, durante a gravidez, fiz um curso de preparação para o parto, percebi a sua importância, mas percebi também que, na maioria dos casos, no pós-parto, há uma grande falta de apoio, uma grande falta de chão. E, portanto, o de barriga tentou reproduzir aquilo que de bom eu encontrei, agradeço às pessoas que me acompanharam, e tentamos também colmatar aquela situação do pós-parto, onde também muitas vezes vêm dúvidas relativamente ao retomar da atividade sexual, entre outras questões. Aquele colo, aquela âncora, aquele porto de abrigo é aquilo que o de barriga tenta ser, uma casa. Sim, sendo que já existia e continua a existir toda a experiência enquanto educadora social. Sim, enquanto educadora social, a formação foi fundamental para poder compreender, interpretar e tentar orientar cada família para que os seus objetivos sejam o mais possível atingidos em pleno. Olha, Joana, vamos então tentar perceber que alterações de facto hormonais, emocionais, podem surgir durante a gravidez e que implicações isso pode ter na relação do casal. Normalmente a mulher, e começaria pela mulher, no primeiro trimestre, quando finalmente descobre que está grávida, ou seja intencional, seja por acidente, tem muito receio da atividade sexual por norma e globalmente no primeiro trimestre há todos os receios associados a uma interrupção involuntária de gravidez, Sim, etc. isso porque há também a ideia generalizada de que, e se calhar certa, os primeiros 3 meses são fundamentais no que diz respeito à gestação, não é? Com certeza. No entanto, e tirando já aqui um bocadinho, desmistificando um bocadinho isto, com exceção das situações em que o médico recomende que não haja atividade sexual, ela pode ser tida de uma forma perfeitamente normal. Aliás, eu diria que a gravidez é uma fase em que redescobrimos uma outra sexualidade, porque com o aumento do volume da barriga, da área que a barriga ocupa, vamos ter que nos redescobrir, vamos ter que... É um apelo à criatividade e à imaginação. Exatamente, aliás, devemos aproveitar o mais possível nesse sentido. Portanto, o primeiro trimestre eu diria que é ali um bocadinho mais de resguardo, a mulher tem um bocadinho mais de receio, há todo um mundo a explorar. O segundo trimestre normalmente caracteriza-se por um aumento da libido e, portanto, o inverso. E obviamente que no de barriga eu ouço muitas histórias e algumas muito caricatas de mulheres que sentem de facto a sua libido extremamente aumentada no segundo trimestre, sentem-se poderosas, o medo já passou, a barriga ainda não estoura e, portanto, eu sou a toda poderosa. E é ali um trimestre de desfrute. Depois começa-se a aproximar a altura do parto, voltam a vir... Aumenta o volume da barriga. Incomoda mais, volto a apelar à criatividade e à comunicação entre o casal, que é fundamental, mas vem um bocadinho mais a ansiedade de ver o bebê, se está tudo bem com o bebê, como é a cara do bebê, embora hoje temos ecografias que nos permitem já dizer, olha o sorriso, sai ao pai. Há de sempre sair alguém, se calhar não sai a ninguém, ou é um bocadinho de cada, mas há de sempre sair alguém, há sempre essa tendência. Por parte do homem, também há receios? Sim, os homens normalmente são mais reservados. Eu noto isso no de barriga, há muito mais dificuldade em partilhar estas questões, o que é um erro, porque se têm dúvidas, medos ou angústias, devem colocá-los, porque senão vão ficar com elas a gravidez inteira e eventualmente numa futura gravidez elas voltarão a existir e não estão trabalhadas. Portanto, essencialmente comuniquem. O meu grande apelo em relação aos maridos é comuniquem com as vossas mulheres, falem. Em qualquer relação a comunicação é fundamental, seja ela uma relação amorosa ou outra. Mas durante a gravidez, com tantas alterações, é mesmo fundamental que comuniquem e que cada um expresse aquilo que está a sentir. E daqueles que comunicam, o sentimento transmitido é de algum receio?
De alguma Sim, reserva? sim, globalmente sim. No primeiro trimestre sempre muitíssimo aumentado, mas mesmo depois um cuidado extremo com a senhora, que não se magoe, que a posição seja confortável, se há alguma posição que para o bebê não deva ser utilizada, sim, isso são normalmente as dúvidas mais frequentes. Depois há algumas exceções, há maridos que de todo querem tocar na esposa e às vezes não verbalizam os porquês. E já tive algumas senhoras a tentarem conversar comigo e dizer: eu não percebo, será que ele já não gosta de mim? Sim. Que ele não me toca, não me procura? Estou feia. Estou feia, estou grande, a barriga nota-se, não é? Isso é óbvio. Portanto, o comunicar é sempre fundamental. Em primeiro lugar, entre casal, e se dúvidas existirem quanto a outras questões que possam ou não ser possíveis durante a gravidez, então com um profissional de saúde, como é evidente. Deve haver essa comunicação até por uma questão de conforto para ambos, para que possam desfrutar e ter prazer da relação. Naturalmente, isso eu acho que é fundamental, grávido ou não. Sim, claro, mas eu compreendo de alguma forma também alguns receios que possam surgir, nomeadamente em pais de primeira viagem, e que têm que encontrar ali situações de conforto. Ainda assim, a atividade sexual durante a gravidez é segura e saudável? É segura e saudável, sim. Inclusivamente durante a atividade sexual nós libertamos a hormona, a ocitocina, a hormona do prazer e portanto é em tudo benéfica. Aliás, ficamos muito mais bem dispostos. As minhas parteiras, portanto na fase final da gravidez, as parteiras que fazem preparação para o parto de barriga, muitas vezes recomendam aos casais que namorem. Quando já estamos com uma gravidez de termo, 37 semanas, e eventualmente haja ali alguma, que se perceba que o parto está com alguma dificuldade em avançar, o despoltar do trabalho de parto, é recomendado, inclusivamente, que se tenha atividade sexual, porque pode eventualmente contribuir para que isso aconteça. Com alguns cuidados específicos? Sim, há algumas situações que devem ser acauteladas. A higiene, claro, nomeadamente quando, por exemplo, quando praticamos sexo anal e depois passamos para sexo vaginal, deve haver algum cuidado com a higiene, claro, ou o recurso ao uso do preservativo, como é evidente, porque pode haver um risco de contaminação. Mas, tirando essa questão, e volto a fazer aqui esse grande parênteses, desde que não haja contraindicação médica, a atividade sexual é benéfica, saudável e perfeitamente execuível, desde que de forma gratificante para ambas as partes. Claro. Porquê é que haverá a ideia, permitam-me esta questão, de que vamos de alguma forma magoar o bebê? Bom, o bebê está-se a desenvolver na barriga da mãe. A atividade sexual é algo que anda ali muito próximo. Sim, não é? Poderíamos, inclusive, brincar com esta situação, mas há sempre muitos receios, sim. Julgo que são mitos que vêm de muito longe, não há assim nenhuma explicação. Sim, mitos, mas naturalmente que há aqueles cuidados que falávamos há pouco, nomeadamente a região do abdômen, a higiene, quer dizer, devemos ter esse cuidado e encontrar, de facto, a posição de conforto. No início da nossa conversa falávamos sobre a atividade sexual depois do bebê nascer. Há também aí alguns receios, estamos a falar naturalmente do parto natural. Sim, há alguns receios e há algumas condicionantes. A Organização Mundial de Saúde considera a mulher após o parto puérpera, este é o termo técnico, inclusive é a mulher que tem que tirar o período das primeiras 6 semanas de licença de maternidade porque não está ainda numa condição física normal e isso engloba também toda a parte genital, claro, obviamente. Portanto, aí a indicação será sempre após a consulta de revisão do puerpério e desde que o médico diga que pode retomar a atividade sexual. De forma, atividade sexual, entenda-se a atividade sexual neste caso como a penetração, sim, porque claro, a atividade sexual é muito mais do que isso. Sim. E não nos devemos esquecer. Portanto, nós estamos aqui a conversar e já quase que nós próprios estamos a pôr essa baliza. Isso não deve existir. No retomar da atividade sexual, essencialmente a preocupação, mais uma vez, com o diálogo, claro, com a lubrificação.
é extremamente importante. É normal que haja mais secura vaginal após o parto, portanto, recorrer a lubrificantes pode ser uma forma de retomar a atividade com menos receios ou menos angústias. A comunicação. Eu considero sempre que é o pilar de uma boa relação e, portanto, vou sempre bater, sim, claro, bater aí. Eu compreendo que sim. Depois do nascimento do bebê, normalmente fala-se nas tais 6 semanas, um mês, 6 semanas. Agora, é preciso que, mesmo após esse período, o casal se foque não apenas No bebê. no bebê. Sim. Já estamos um bocadinho, se calhar, a ultrapassar Não há problema. ali Não há problema. a fronteira da ocupação da barriga. Mas... Não, nós também ajudamos muito, embora de uma forma muito informal. Sim. Eu tenho uma colaboradora que tem formação na área da consulta e da terapia familiar, mas fazemos-lo mais numa forma de sala de estar do que de consultório, propriamente. Claro que é normal que quer o pai, quer a mãe se foquem no bebê. É um ser novo que precisa de cuidados 24 horas sempre, e que depende exclusivamente dos adultos. E depois não há um timing muito igual para todas as mulheres de quando é que voltam a pôr um pouco isso de lado e a sentir necessidade de olhar para elas próprias. Às vezes aí eu julgo que os maridos podem ter um papel mais proativo e de lance também aqui o desafio de que façam com que as senhoras voltem também a olhar para elas, voltem a elogiá-las, não elogiem só o papel enquanto mães, elogiem-nas enquanto mulheres, incentivem-nas a cuidar de si, a vestirem-se outra vez com aquela roupa com que se sentem bonitas, a sair para jantar. Os avós estão delirantes e à espera de ficar com os netos. Portanto, a minha mãe pagou-me uma ida ao cinema quando foi vez única. Pelo menos em idade adulta, portanto, isso também é um papel que cabe a todos. A minha filha me espera ao cinema. Foi exatamente assim. Pronto, portanto, não é só a mulher, é uma família que nasce. Portanto, cumpre a todos, cada um executar um bocadinho o seu papel e ajudar a que a harmonia seja muito bem. Ora, possível. Durante a gravidez e fora dela, pratiquem, mas com cuidado. Ora, Joana, muitíssimo obrigado pela visita aqui ao Cineteatro Constantino Neri, onde nos encontramos a realizar o Grandes Manhãs. Se tiverem a oportunidade para saber mais sobre o da barriga, é fácil no Porto, julgo na rua Sarmento Beiros, não é? Junto ao Hospital da Pelada. Exato, sim. 339, mas se quiserem através do website www.dbarriga.pt, tudo junto, dbarriga.pt. Joana, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Falamos aqui de um assunto muito sério, a bem de todos os casais também.